Romanos, capítulo de número 6 e verso de número 23. Quantos desejam ouvir a voz de Deus aqui nessa noite, irmão? Você quer ouvir Deus falar contigo hoje aqui? Eu tenho uma notícia para te dar. Você não sai daqui hoje sem ouvir a voz do Senhor falar com você. Você crê nisso? Romanos, capítulo 6 e verso 23 diz assim: porque o salário do pecado, antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria que de forma descontraída você procurasse aí ao seu lado pelo menos dois crentes muito bonitos que vieram para esse culto. Olha para a esquerda, olha para a direita. Se você não achar um crente bonito, procura o mais arrumadinho que está aí do seu lado. Ele deu um sorriso para você. Agora você vai profetizar para esse crente aí. Você vai dizer assim para ele, diga assim para ele: se prepare. Te faltou fé. Diga de novo: se prepare. Porque hoje Deus vai sacudir a sua fé. Pergunte para ele, diga assim: eu não sei se você vai chorar, eu não sei se você vai ser renovado em línguas estranhas, eu não sei se você vai levantar a mão ou ficar de pé, mas de uma coisa eu sei: nós vamos sair daqui diferentes nessa noite. Nós vamos sair diferentes, porque hoje nós falaremos única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de Jesus, não tem como robotizar o resultado. Nós não sabemos o que nos espera daqui até finalizar esse culto. Pois bem, vamos com os tangedores? Dá para usar os tangedores? Vamos juntos? Glória a Deus. O texto que lemos, a partir do versículo, diz que o salário do pecado é a morte. Para o ser humano é considerado um dos inimigos mais invencíveis. De todos os inimigos que o ser humano tem, a morte é o inimigo que mais o atemoriza, pelo fato de nós não conseguirmos vencê-lo ou conseguir retê-lo. A morte é o nosso maior inimigo. É o nosso maior inimigo porque a morte, ela não respeita a classe social. Quando a morte vem, ela não respeita a minha geografia de onde eu moro. Ela não respeita o trabalho que eu tenho, tampouco o quanto dinheiro eu tenho na minha conta, a cor da minha pele, a espessura do meu corpo, o meu peso. Quando a morte vem, ela mata o rico, ela mata o pobre, ela mata o branco, mas ela mata também o negro. Ela não pede licença, ela simplesmente entra e leva. Por isso a morte é um dos nossos maiores inimigos, e isso é bem verdade. Contudo, houve um momento da história da Bíblia e da história humana também, que a morte não foi o maior inimigo. Ou na verdade, a morte não foi tampouco nem mesmo uma ameaça para o homem. Você sabia disso? Que existiu um momento na história em que a morte não foi uma ameaça para o homem. E esse momento é o momento do Éden, quando Deus planta um jardim dentro do Éden e coloca um homem para morar e governar e administrar aquele lugar. A Bíblia diz que Adão, ele tinha dentro dele uma eternidade condicional. Condicional porque Deus cria o homem para ser eterno. Mas Deus diz a ele que de todas as árvores do jardim ele poderia comer. Contudo, havia uma árvore que ele não poderia comer do fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus coloca uma sentença: quando comeres desse fruto, você vai ser lançado para fora do jardim. Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse: quando comeres do fruto, vocês morrerão. Antes de comer do fruto, a morte não é uma ameaça para Adão. Adão não se preocupa com as doenças que vêm na velhice: artrite, artrose, reumatismo, osteoporose. Seus cabelos não ficavam brancos e ele não sentia dores na coluna, porque a morte não o ameaçava. Mas a Bíblia nos diz que a serpente entra na história, e essa eternidade que era condicionada dentro dos parâmetros da obediência, enquanto o homem obedece, ele é eterno, ela é quebrada, porque Adão peca, come do fruto ele e a sua esposa, e o homem tem uma certa dificuldade de reconhecer os erros.
quando Adão e Eva comem do fruto, Deus os chama, e primeiro chama Adão, porque quando vem uma cobrança de Deus, primeiro é o sacerdote. Adão, por que tu comeu do fruto? E ele diz: Senhor, foi a esposa que o Senhor me deu. Deus chama a esposa diz: foi a serpente, sempre culpando um terceiro. Deus chamou os três e aplicou uma disciplina. Algo muito grave aqui a ser observado, porque quando Adão e Eva comem do fruto, desobedecem ao Senhor, eles trazem para dentro da nossa natureza, para dentro da natureza humana, dois tipos de consequência. O primeiro tipo de consequência, física. Deus chama os três. Chama primeiro Adão. Adão, você já trabalhava, mas a partir de hoje, por ter desobedecido, vai ter que trabalhar um pouquinho mais para trazer o sustento para dentro de sua casa. Quando Deus traz a segunda sentença à mulher, Deus diz à mulher: você vai sentir dores no parto, e o teu marido vai te dominar. A serpente rastejará sobre o teu ventre, e comerás do pó da terra até o último dia de sua vida. É bem verdade que já é ruim demais as consequências físicas que sobrevieram sobre a humanidade, mas eu quero nessa noite aqui vaticinar as consequências espirituais, que são as que trouxeram mais impacto à nossa natureza. E uma das consequências, dentro das consequências espirituais, ou dentro dos desconfortos que a humanidade sentiu, foi a introdução da morte na nossa natureza. As consequências espirituais da queda são as consequências que a igreja do Senhor tem que lutar e buscar ao Senhor todos os dias, porque isso não é opção de escolha, está enraizado dentro da nossa natureza. E por mais que nós sejamos bons, e por mais que nós sejamos crentes, uma hora ou outra a nossa natureza vai querer falar mais alto do que o Espírito que está dentro de nós. Diga para alguém do lado com respeito, diga assim: é nessa hora que você tem que buscar a Deus. A natureza da queda está enraizada dentro de nós. A morte entrou dentro de nós. A morte agora tem autoridade para atuar dentro da humanidade. Mas eu quero ressaltar algo muito importante, porque quando falamos da desobediência, nós falamos que foi Adão que trouxe a morte para a nossa natureza. Mas isso não é verdade. Talvez não dessa maneira tão literal. Se você for ver Romanos capítulo 5 e verso de número 12, diz o texto que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Raciocine comigo. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. O livre acesso da morte à nossa humanidade não é Adão, é o pecado. O que dá o acesso para a morte tocar nos seres humanos não foi apenas Adão ter escolhido errado, foi a desobediência, o pecado. Diga assim comigo: o pecado dá acesso à morte. Diz o texto: por um homem veio o pecado. E o pecado, ele é uma espécie de janela ou de porta. Ela se abre para que a morte possa atuar. Olhando para a narrativa do princípio, talvez alguém lendo a primeira vez diria que tudo está perdido, mas a verdade não está perdido, porque em Gênesis 3,15, Deus, quando dá a sentença à serpente, Ele deixa um fio de esperança através de uma profecia. Glórias. Ele olha para aquela serpente e diz: olha, eu vou colocar inimizade entre a tua semente e a semente daquela mulher, mas a verdade é que vai nascer um da semente dela, em que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Nós estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o que traz regeneração. Jesus Cristo é o que traz justificação. E se nós somos reconciliados com Deus, é por causa de Jesus Cristo de Nazaré. É por causa de Jesus que nós estamos reunidos hoje aqui. Glória. A palavra foi lançada, só que preste atenção aqui: depois da queda não tem mais volta. As consequências, tanto físicas como espirituais, já estão na nossa natureza. Todos que nascessem depois de Adão iam ter na sua natureza o pecado.
Se nascer uma criança recém-nascida, ou nascer nesse exato momento agora, e essa criança no parto vir a óbito, nós afirmaremos que essa criança vai morar no céu. E nós afirmamos e dizemos porque ela não tem pecado. Mas a verdade é que ela tem pecado sim. O que ela não tem é consciência do pecado que ela tem. E Deus não usa de justiça com os ignorantes. Se nascer uma criança agora, essa criança dentro dela tem a natureza pecaminosa, tem a herança da queda. Quando ela se tornar uma adolescente, começar a estudar, quando entrar na faculdade, ela vai começar a se descobrir e vai começar a florar, a brotar de dentro dela as consequências da queda, a luxúria, o egoísmo. Ela vai começar a olhar somente para si mesmo, vai desobedecer. E isso faz parte de todo o crescimento, mas a verdade é que isso está dentro da nossa natureza. Só que eu creio numa esperança que foi profetizada em Gênesis 3,15. Jesus Cristo virá. Primeiro, eu quero que você entenda nessa noite que não há um ser humano na face dessa terra que nasceu, que tem o poder de se auto-salvar. Nenhum de nós temos o poder de auto-salvar. O único que traz salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar aqui com os mais crentes, até você mesmo, que é o mais consagrado, o mais crente. Você não tem o poder de trazer salvação sobre você. O único que pode é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. No capítulo 1 do Gênesis, Deus cria a terra, a morte não existe. No capítulo 2, Deus cria o homem, a morte não existe. No capítulo 3, que é o dia da queda, mesmo o homem caindo, a morte não entra em atuação. A morte só vai aparecer na Bíblia, no capítulo de número 4, quando um irmão olha a oferta do outro e sente inveja, e Caim mata o seu irmão Abel. A partir desse momento, parece que eu vejo a morte ganhando força para atuar na terra. Depois daqui, se você for ler, você vai perceber que a morte passou a fazer parte da nossa natureza. Agora a morte mata por doenças, agora a morte mata por pecado. Quando é pego no ato de flagrante, a morte mata. Agora a morte tem autoridade de tocar em pessoas, de tocar em famílias, em dezenas, em centenas, em exército, em nações, em cidades. Parece que eu vejo a morte ganhando um poderio, mas ainda não podemos se esquecer do que foi dito em Gênesis. A morte está atuando, a morte está matando, a morte ganhou força. Mas nós precisamos entender o sentido da morte. É bem verdade que é uma discussão teológica, em que muitas vezes não há um consenso. Os teólogos se perguntam: o que seria a morte? Será que a morte é uma entidade autônoma que tem o poder de matar por livre e espontânea vontade? Será que a morte é um espírito? Ou será que a morte é uma ferramenta que Deus usa para fazer justiça, como fez dentro do Egito? O que será a morte? Eu não sei se um espírito, eu não sei se uma força divina de Deus de trazer justiça, mas de acordo com Romanos 6:23, eu sei que a morte é um pagamento. Por gentileza, diga assim para alguém: só pode receber quem trabalha. Só pode receber quem trabalha. Você recebe sem trabalhar? Ninguém recebe sem trabalhar, a não ser se você for um herdeiro. Se não for herdeiro, tem que trabalhar para receber. A morte é uma espécie de pagamento. Só pode receber quem trabalha. Se eu pudesse dar um nome nessa mensagem, eu daria: o dia em que o pagamento atrasou. Foi o dia que Jesus Cristo saiu do ventre de Maria. Você pode dar um glória a Deus aí? Você trouxe glórias a Deus nessa noite? Se a morte é o pagamento, no dia em que Jesus nasce de Maria, foi o dia que a morte teve que colocar a sua foice encostada e aposentar ela. Porque a partir de agora ela não pode agir com a força de sua vontade. Ela tem que pedir permissão para aquele que não tem pecado, é Jesus Cristo de Nazaré. No
o dia em que Jesus nasce de Maria foi o dia em que o pagamento não pôde ser pago. Por quê? Porque não tinha trabalho, não tinha pecado. Jesus nasceu sem pecado. Você pode dizer isso para alguém e afirmar? Diga aí: Jesus nasceu sem pecado. Jesus nasceu sem pecado, nasceu santo, nasceu imaculado, nasceu irrepreensível. O Jesus que você veio adorar nessa noite é um ser que não tem pecado, é imaculado e é digno de toda a honra e toda a glória. Se você veio adorar esse Jesus, levante a sua mão e dê um grito de glória a Deus. Jesus Cristo é santo. Jesus Cristo não tem pecado. E isso é um grande problema para a morte, porque se Jesus não tem pecado, não tem como ela trazer o pagamento. Isso aqui é forte, irmão. Não tem como ela trazer o pagamento. Foi o dia, Miqueias, que o pagamento atrasou. Não caiu o cachê na conta dela. Foi o dia que Jesus nasceu. Mas nessa noite eu quero te fazer pensar um pouco. Jesus nasceu de Maria. E Maria é um ser humano como eu e você. Maria é sujeita a falhas e dentro dela tem a natureza pecaminosa. Eu quero te fazer pensar mesmo. Como é que Jesus Cristo, por mais que seja 100% Deus, mas também 100% homem, nasceu do ventre de uma mulher pecadora e não tinha pecado? Há uma justificativa para isso? Como Jesus Cristo nasceu do ventre de uma mulher pecadora, porque ela tinha pecado, ela não era santa, ela tinha dentro dela a herança de Adão. Como Jesus nasceu do ventre dela sem ter pecado? Se todo aquele que é nascido de mulher herda a herança de Adão da queda, a Bíblia diz que mesmo assim Jesus nasceu sem pecado. Aleluia. Romanos capítulo 3 e verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse todos, Maria está incluída. Como Jesus nasceu sem pecado? Dentro da história da igreja, teve muitas pessoas que tentaram responder essa pergunta. Inclusive a igreja primitiva, a igreja católica apostólica romana, tentou entrar num consenso. Mesmo a Bíblia estando em latim, tentaram trazer uma justificativa para a igreja. Como Jesus Cristo, que era adorado por eles, nasceu sem pecado do ventre de uma mulher pecadora. Diz a história que eles não entraram numa resposta, não entraram num consenso, não conseguiram trazer uma justificativa. Como é que um padre da época ia explicar para a igreja que Jesus nasceu santo se Maria é pecadora? Parece que há uma contradição. E a verdade é que eles não acharam resposta. Então incluíram dentro da tradição católica a adoração a Maria. Dentro de uma vertente de tradição, eles passaram a crer e passaram a ensinar de que já que não tem como explicar como Jesus nasceu santo do ventre de uma mulher pecadora, vamos considerar essa mulher também santa. E é a partir dessa tradição, a partir desse momento, que começaram a entender que Maria também era santa, que Maria também era imaculada, que Maria também não tinha pecado, e por isso que Jesus nasceu sem pecado. Mas eu não posso pensar dessa maneira, porque se eu jogo a responsabilidade para Maria da santidade de Jesus, eu tenho que olhar lá para trás, e no mínimo a mãe de Maria tem que ser santa também. E a mãe de Maria não era santa, Maria não era santa, mas Jesus Cristo nasceu santo e sem pecado. Já que não podemos considerar essa vertente teológica, há outros teólogos que tentam justificar como Jesus Cristo nasceu sem pecado. Não é por Maria, mas há alguns teólogos que acreditam que a herança pecaminosa não pode ser transmitida de mãe para filho, apenas de pai para filho. Como José não participa da geração de Jesus, eles afirmam que Jesus só nasceu santo porque José não participou do ato com sua esposa, não concebeu, não gerou, por isso que Jesus é santo.
Então temos duas linhas de raciocínio. Uns dizem que é por causa de Maria, outros dizem que é por causa de José. Uns dizem que é porque Maria é santa, outros dizem que é porque José se ausentou. E eu fico com a Bíblia, Colossenses capítulo 2 e verso de número 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dentro de Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses aqui? Jesus é santo, não é por causa de Maria. Jesus é santo, não é por causa de José. Ele é santo porque Ele é Deus. Ele é santo porque é o Criador. Ele é santo porque Ele é o Senhor. E se você crê, levante a sua mão e dê um grito de glória mais uma vez. Segure na mão de um vaso aí do seu lado. Diga assim para ele: Jesus é santo, não é por causa de terceiros. Jesus é santo porque é Deus. Jesus é santo porque Ele é o Senhor. Aleluia, vale um glória a Deus seu isso. Jesus é santo. Não é por causa de Maria, tampouco de José. É porque Ele é Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como nós vamos explicar isso, Paulo, para a igreja contemporânea? 1 Timóteo capítulo 3 e verso de número 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Paulo, explique para nós como Jesus nasceu sem pecado. Grande é o mistério. Pergunte ao seu irmão aí: você consegue explicar como Jesus cuspiu no chão, fez lama e curou alguém? Então também não tem como explicar como Ele nasceu sem pecado. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus mais uma vez? Grande é o mistério da piedade. Mas algo que nós precisamos considerar aqui: Jesus, Ele nasceu sem pecado, mas o nascimento de Jesus Cristo não é um nascimento convencional. Por que não é um nascimento convencional? Porque o que Jesus faz, na verdade, não é nascer apenas. O que Jesus faz é encarnar a natureza dele dentro da nossa. Isso aqui é para você dar um brado de glória. Jesus não nasceu de forma convencional. Ele encarnou a natureza dele dentro da nossa. E é importante nós entendermos isso aqui nessa noite. É importante nós compreendermos esse pensamento. Porque se nós consideramos que Jesus nasceu, quem nasce precisa aprender. Jesus não é ensinado, Jesus ensina. Quem nasce precisa ser doutrinado. Jesus não é doutrinado, Ele doutrina. Com 12 anos ele estava no templo ensinando. Quem nasce precisa ser guiado por alguém, se não cai. Jesus não é guiado, Ele é o meu e o teu guia. Aleluia. Perceba que Jesus não nasceu apenas, Ele encarnou a natureza dele dentro da nossa. 1 Pedro capítulo 1 do verso 18 ao verso 20: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o verso 20 que eu quero frisar: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Isso aqui é uma prova bíblica de que Jesus não nasceu de forma convencional. A verdade é que Jesus não nasceu, Ele é. Quem nasce tem início, e Deus, Ele não tem início, Ele simplesmente é. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Vocês conheceram Jesus agora por amor, mas antes da fundação do mundo Ele já existia. Antes de ser assentado às estrelas Ele já existia. Antes de ser criado a terra, de
ser criado o mar, ele já existia. Jesus Cristo já existia. João capítulo 8 e verso de número 58. Os fariseus se reuniram e começaram a interrogar Jesus, dizendo: mestre, como é que tu falas de Abraão? Tu não tens nem 50 anos de idade. Como você está falando de alguém que não conheceu? Jesus olha para eles e diz assim: antes que Abraão nascesse, eu já era. Levante a sua mão direita para o céu e adore ao Senhor, porque ele também disse a Isaías, no capítulo 43 e no verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem vai impedir? Abra a boca para adorar ao Senhor. E calamassuri anda lamar. Segura na mão de alguém mais uma vez aí. Sacode a mão dele até dar um grito de glória. Se não der glória a Deus, chuta no pé, pisa nele, pisa no pé, chuta a canela. Mas diga assim para ele: Jesus Cristo já era. Jesus não simplesmente nasceu, ele já era. Glorifique ao Senhor. Eu sinto a graça dele falando dele aqui. Eu sinto a graça de Jesus aqui falando dele. Eu quero te permitir por esses segundos sentir essa mesma graça aí. Vai, sinta essa graça de Deus aí. Abre a sua boca e libere pelo menos duas palavras que glorifiquem o nome de Jesus. Diga que ele é santo, diga que ele é poderoso, diga que ele é o teu Senhor, diga que é o teu Salvador, diga que ele é tudo que você tem. Porque o Deus que nós servimos, ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê, ele tem mão e ela não está encolhida para que não possa abençoar. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Tem uma graça de Deus aqui nesse lugar. Ele já era, porque ele é Deus. Jesus tem que encarnar e nascer de Maria, mas a verdade é que ele já sabia de tudo. Quem criou foi ele. Quem criou foi Jesus. Mas eu quero mais uma vez voltar a frisar na sua mente: quando Jesus nasce, Jesus nasceu sem pecado. Sabe o que isso significa? Significa que quando Jesus nasce, Jesus não deu acesso para a morte. Se o salário do pecado é a morte, se Jesus não tem pecado, a morte não pode tocar nele. Se o pecado é o único acesso que a morte tem de poder tirar a vida de alguém, a morte não podia triscar o dedo em Jesus. E isso é bíblico. A morte não tocou em Jesus, mas ela matou muita gente ao decorrer da história. E matou muita gente importante. Você sabia disso? Diga para o seu irmão: a morte matou muita gente. Até chegar o momento de Jesus nascer, a morte levou muitas pessoas. A morte levou os patriarcas. A morte levou Abraão, Isaque e Jacó. Só que quando a morte foi matar Abraão, ela teve que fazer uma conferência, porque em Gênesis 3,15 Deus disse: vai nascer um da semente da mulher, que vai pisar na tua cabeça, Satanás. A partir daquele dia, nunca mais ela poderia matar da mesma forma. Antes de matar Abraão, ela teve que fazer uma conferência. Tem pecado? Tem. Então precisa de um Salvador. Pode matar. Quando a morte matou Isaque, ela teve que conferir. Tem pecado? Tem. Precisa de um Salvador. Pode matar.
A morte matou Jacó, matou seus 12 filhos, considerado as 12 tribos. A morte matou Moisés, a morte matou os juízes, os 12. A morte matou Eude, a morte matou Sangar, a morte matou Débora, Gideão, Tolar, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidão, Sansão, Eli e até o profeta Samuel. A morte matou os reis, matou Saul, matou Davi. Salomão tinha dinheiro, matou também. A morte matou os profetas maiores, matou Isaías, matou Jeremias e matou Ezequiel. A morte matou os profetas menores, a morte matou Obadias, a morte matou Naum, a morte matou Joel, a morte matou Amós, a morte matou Jonas, a morte matou Sofonias, a morte matou Zacarias, a morte matou Miqueias. Mas quando entra aqui, vai pegar. A morte matou Mateus, a morte matou Marcos, a morte matou Lucas, a morte matou João, a morte matou o apóstolo Paulo, a morte matou os discípulos de Cristo, a morte matou André, matou Bartolomeu, matou Natanael, a morte matou os discípulos do Senhor, a morte matou todos eles. Lembra de todos aqueles que prepararam a morte de Jesus? A morte matou eles também. A morte matou Pilatos, a morte matou Barrabás, a morte matou Herodes, perdeu a chance de dar glória. A morte matou Herodes, a morte matou os carrascos, a morte matou quem estava dizendo para matar, crucificar. A morte matou todos eles. Mas quando chegou no dia da cruz, alguém estava dizendo: mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, crucifica, mata ele. Lá do outro lado, a morte estava dizendo: eu não posso, 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 eu não posso. E por que não? Porque ele não tem pecado, ele não tem pecado. Segura na mão de alguém, segura na mão de alguém e diga: Jesus Cristo não tem pecado, não tem pecado. É por isso que a morte não pode tocar nele. Eu vou te dar 1 minuto para você fechar os olhos e glorificar de verdade. O bateria começou, mas parou. Pode vir, meu filho, pode vir, que tem uma graça de Deus aqui. Uracanassá, Idecomaná, Idecanta la prove de canta la maia, Idecoma la prove de canta la sé. Jesus Cristo é maior do que a morte. Jesus Cristo é maior do que a morte. Aonde está a morte? O teu aguilhão. E onde está o inferno? As tuas prisões quebradas, 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 quebradas. Foram. Levante a mão e dê glórias ao Senhor. De glória, vai, aumenta o volume do glória. Jesus Cristo não tem pecado e Ele é maior do que a morte. A morte matou todos, mas quando chegou em Jesus, ai, esses músicos, vim comigo agora. Ramanai, eu estou sentindo graça aqui. Eu vi um vídeo do nosso pastor falando que era pentecostal. Eu também sou até o tutano, então vou dar lugar. Rebanaia, eita glória, eita glória. Eu não vim aqui falar de carro, eu não vim falar de apartamento. Eu estou falando é de
Jesus de Nazaré, que é maior do que a morte. Aqui é tudo sobre Ele. A sua mão levantada é para Ele. O seu glória, o seu aleluia é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Os que mataram, morreram, mas a morte não podia tocar nele. Pegaram Jesus no Getsemane, hematidrose. Era para ter morrido de infarto, mas a morte não podia tocar nele. Levaram para o sinédrio para ser julgado. Ninguém é levado pela madrugada, mas ele foi. Devia ter morrido de fome, mas a morte não podia tocar nele. Pegaram Jesus, levaram até Pilatos. Flagelo romano, 39 chibatadas, mais de 450 cortes do corpo. Era para ter morrido de hemorragia, mas a morte não podia tocar nele. Colocaram uma cruz nas suas costas, mas antes uma coroa que cravou o seu crânio. Era para ter morrido, mas a morte não podia tocar em Jesus. Patíbulo da cruz, 50 quilos nas costas, para carregar de 400 a 600 metros na via dolorosa. Era para ter morrido há muito tempo. No meio do caminho ele caiu, Simão levantou. Devia ter caído morto, mas a morte não tinha autoridade sobre ele. Levaram Jesus até a cruz do Calvário, pregaram a sua mão, pregaram os seus pés. Ele pediu água, deram vinagre. Devia ter morrido, mas a morte não podia tocar nele. Foi lido aqui na palavra oficial, João capítulo 10 e verso de número 18. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou de bom grado, porque eu tenho poder de dar e tomar de volta. Você pode glorificar a Jesus? Vou te falar um segredo. A morte não matou Jesus. Que é isso, menino? O que você está falando? Cuidado. A morte não matou Jesus. Foi Jesus que se entregou. Quando ele estava na cruz, era o ápice. Imagina comigo, flagelado, coroa de espinho, hemorragia interna e externa. Jesus estava prestes a morrer. E quando a morte estava com os braços abertos para pegar e abraçar Jesus, antes disso, Jesus olha para o céu e diz: morte, fica aí, Pai, nas tuas mãos. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse foi o dia em que o pagamento não pôde ser pago, porque Jesus Cristo não tem pecado e é maior do que a morte. Eu afirmo nessa noite que o Deus que você serve é maior do que a morte. Vou falar mais uma vez: o Deus que você serve é maior do que a morte. Levante a mão direita que eu vou profetizar. Se o Deus que você serve é maior do que a morte, eu profetizo em nome do Senhor: não vai ter morte na tua casa, não vai ter morte na família, não vai ter morte nos seus parentes, porque assim diz o Senhor: quem comanda a morte sou eu, quem controla a vida sou eu, e ela não tem mais poder, porque na cruz do Calvário foi levado sobre Jesus, sobre as suas pisaduras, e nós fomos sarados. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma rápida oração. A equipe pode preparar um louvor rápido. 2 minutos eu entrego a oportunidade. Aleluia. Fica ligado, querido. Tem uma graça de Jesus aqui. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Isso. Segura que eu vou orar por você nesse momento. Aleluia, Jesus. Tu és maior do que a morte, Senhor.
Eita, glória a Deus. Eu vou orar por você nessa noite, nesse exato momento. E eu não vou pedir para você orar. Você não vai orar agora. Você vai fechar os seus olhos. Enquanto a equipe de louvor já está louvando, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou orar por você. Mas nesse momento que você está com os olhos fechados e com a sua cabeça curvada, você vai elevar os seus pensamentos aos céus agora. E você vai falar todas as palavras de glorificação possíveis que vier na tua mente, glorificando apenas ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que merece ser adorado nessa noite. Não importa a habilidade que você tenha, não importa qual seja a ferramenta que Deus te usa, a glória sempre será para Jesus Cristo. Então curve a sua cabeça nesse momento. Eu vou orar, curve a sua cabeça. E eu profetizo que nesse momento em que você está conectado com Deus, há pessoas que serão curadas de enfermidade aqui. No poder do nome de Jesus, essa enfermidade vai sair, o caroço vai embora, esse tumor que você ainda nem descobriu vai sair hoje, e você vai testemunhar em nome do Senhor Jesus. As dores nos ossos, Deus cura o teu sangue hoje aqui, mas é necessário você entrar dentro dessa atmosfera. Enquanto você fala com Deus em seu pensamento, Deus renova a tua vida, batiza como Espírito Santo, coloca novas línguas em sua boca. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu quero nesse momento agradecer pela tua palavra. Eu sei, querido Deus, que eu não tenho autoridade de fazer nada aqui. Não é pela oratória, pela voz, pela habilidade, é pelo poder que há no nome do teu santo Filho Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Se houver alguém enfermo nessa noite, se tiver alguém desanimado, precisando urgentemente de uma intervenção do Senhor, toca na vida desse crente agora, sacode a fé dele, sacode a fé dela, e que a tua igreja seja renovada através da tua palavra, Senhor. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.